Deus seja louvado. É sempre uma honra muito grande poder subir nesse altar, agradecer a confiança dos nossos apóstolos, dos nossos pastores, agradecer a cada um de vocês que estão aqui nesta noite, a quem nos assiste. É sempre muito delicado subir ao altar e ministrar, mas hoje, de uma forma diferente, o Senhor, Ele mexe nas estruturas, porque antes da palavra e aí ela vem aqui, ela corta, ela quebra. E eu confesso que eu faltei ler a Bíblia inteira para poder de fato direcionar aquilo que eu entendi que o Senhor queria falar nesta noite. Mas o Senhor falou: calma, vai ser do meu jeito e vai ser a minha palavra. Eu fui no Evangelho de João e eu fui estudar um pouquinho sobre Lázaro, sobre aquele que era amigo de Jesus. Eu fui no livro de Juízes, fui buscar um pouquinho para falar sobre Sansão. E eu comecei ali a discorrer na Bíblia e o Senhor falou: não é nada disso que eu quero falar para minha noiva. E eu gostaria de meditar com vocês na noite de hoje, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Aleluias. Verso 26. Glórias a ti, Pai. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te, era ocasião para receber prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Pai, esta é a tua palavra. Que diminua eu e que teu Espírito, Senhor, fale nesta noite a tua igreja. Espírito Santo de Deus, não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que tu tens a falar em cada um dos nossos corações. Porque tu nos conhece, tu nos sonda. Então no dia de hoje, Pai, eu quero apresentar a ti cada vida que está sentada aqui. Cada um daqueles, Senhor, que por alguma adversidade não conseguiu vir hoje a esta casa. Mas onde quer, Pai, que esta palavra ecoar, que o teu Espírito Santo possa trazer cura, trazer o renovo, trazer a transformação e trazer, Pai, a tua presença, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, igreja? Eu intitulei esta palavra no dia de hoje sobre a caixa preta, a caixa que nunca estamos preparados para ela. Amém? Quando eu comecei aqui a estudar a palavra do Senhor, e como eu falei, eu comecei ali no Evangelho de João, quando fala que Marta e Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, e Jesus era uma pessoa a qual tinha eles de fato por amigos. Ele ia à casa deles, ele assentava-se à mesa com eles, ele tinha momento de comunhão. E em um dado momento, aquele que era amigo estava enfermo. E Jesus ali, ele foi avisado que o amigo dele está, aquele a quem tu amas. A palavra ela é muito clara que fala, aquele a quem tu amas. E Jesus, ainda antes de ouvir essa palavra, ele ainda se demorou 2 dias aonde ele estava. E quando ele chegou até aquele lugar, Marta foi logo de encontro a ele. E nós, quando caminhamos pela palavra, nós lembramos que Marta era aquela que, quando Jesus estava na casa dela, Maria sentava-se para ouvir Jesus falar. Porém, Marta estava ocupada, cuidando da casa, cuidando das suas atribuições. E começava a falar: Jesus, não te incomodas que ao invés de ela me ajudar, ela esteja aí sentada a te escutar? E Jesus então fala: ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte.
Mas nós sempre queremos achar que é sobre o que as nossas mãos estão fazendo. E naquele momento Maria, ela sentava com Jesus, ouvia a Jesus, e Marta trabalhava. E eu comecei ali a querer entender o porquê que o Evangelho de João, ele começava a caminhar de um jeito que, no capítulo anterior, Jesus fala sobre o pastor, sobre aquele a qual as ovelhas vão reconhecer a sua voz. E quando se dá no capítulo 11, que é onde acontece a morte de Lázaro, quem conhecia Jesus, sabia que ele estaria por ali. Os judeus que estavam sempre ali por perto, e aquelas outras pessoas que queriam ali buscar ocasião para condenar a Jesus, sabiam que algo diferente havia nele, mas a palavra iria se cumprir. E muitas vezes nós queremos ler a palavra do Senhor e achar que o momento de ressurreição, que o momento de cura, ele se dá em um único momento, em um único capítulo, em um único versículo. Porém, a história, ela não começa no Evangelho de João, assim como ela não tem somente um início ali em Gênesis capítulo 1. Porque antes que houvesse dia, eu sou. Ele já era, ele já existia, ele já fazia, ele continua fazendo. E muitas vezes nós queremos nos deter àquele que estava enfermo, aquele que precisava sim, lá na frente, ser tirado a pedra. Ele era amigo de Jesus. E por ele ser amigo, quando Jesus perguntou aonde está ele, ele já estava no sepulcro, ele já cheirava mal. E Jesus, a palavra nos fala que ele chorou. Ele chorou. E daí eu falei, Senhor, eu não sei se é bem dessa forma que tu quer falar para a tua igreja sobre tira a pedra, Lázaro sai para fora, ressuscita. Quantas vezes nós estamos acostumados a ouvir esses chavões, essas palavras que falam, Deus fez lá atrás, Ele vai continuar a fazer. Ele continua a trabalhar em nossas vidas. Então eu comecei ali a continuar a buscar dentro da palavra. E fui ali no livro de Juízes, capítulo 13, onde fala sobre uma mulher que era estéril. Ela não podia ter filhos. Porém o anjo do Senhor veio até ela e falou que ela iria gerar. E falou e deu um manual de como aquele filho deveria viver. E Sansão nasceu. E Sansão viveu até determinada idade, conforme tudo quanto os seus pais haviam lhe direcionado, da parte do que o anjo falou para eles. E em dado momento, Sansão teve ali o seu coração entregue a uma pessoa que não fazia parte do propósito que Deus tinha para aquele povo, mas tinha um propósito para a vida de Sansão, para a vida de uma nação que precisava ser resgatada. Sansão, quando ele se deu conta do que já havia feito, de todos os erros que ele havia feito, não tinha mais muito a se fazer com a própria vida, porque ele já não enxergava mais, porque ali lhe foram tirados seus olhos. E no último momento ele pediu ao Senhor que lhe desse sim força, para que ele pudesse fazer aquilo que o Senhor havia proposto para a vida dele. O propósito de Deus, ele não seria anulado. Mas ainda não era isso que o Senhor queria. Porque um estava morto, o outro estava cego, porque não havia seguido ao propósito. O que estava morto era amigo de Jesus. Aquele que não enxergava era alguém que também tinha um propósito do Senhor. Aí quando nós vamos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no verso 26, que fala que não era ocasião para que Geazi recebesse daquele Senhor o que ele recebeu. Esta palavra do livro de 2 Reis, ela nos fala sobre Naamã, sobre alguém que tinha autoridade, sobre alguém que era bem visto pela sociedade. Acredito que uma pessoa que tinha muitos recursos, que tinha muitas posses, porém uma pessoa que aos olhos de muitos poderia ser insignificante, porque era uma criança, falou
pudera o meu Senhor ir até aquele homem de Deus e ali ele seria curado. Aquela criança, embora fosse uma criança, ela teve uma visão além de que o seu Senhor estava enfermo. Eu acredito que ela ouvia de alguma forma o que estava ele vivendo. Porque os costumes, a gente sabe que tudo era muito reservado. Mas aquela criança sabia que aquele Senhor, ele estava enfermo. Aquela criança sabia que tinha alguém que poderia curar. E quando Naamã ali, ele ouviu dizer sobre esta pessoa, e ele recebeu uma carta, e ele foi até o rei, e ele se direcionou a fazer e a seguir aquilo que aquela criança havia dito, que aquela criança havia falado. Porém, quando ele chegou até o profeta do Senhor, o profeta nem recebeu ele, nem recebeu. E eu acredito que, assim como nós muitas vezes fazemos, eu queria só a oração de um pastor, o pastor não pode orar, eu vou voltar. Porque a gente acha que a cura está na mão do homem. Ei, a palavra do Senhor fala que em nome dele nós faríamos sim mais coisas do que ele. Nós faríamos, mas assim como um líder, um pastor, um apóstolo tem autoridade, você também tem. Assim como você tem autoridade de declarar sobre a tua vida uma cura, que o pastor também teria. Ah, mas é diferente, é sobre uma unção, é sobre um cargo. Amém. Glória a Deus por isso. Só que naquele momento, o profeta ele não recebeu a Naamã, mas deu uma ordem. E às vezes o pastor fala, vai lá e fala com o fulano. Ei, se ele falou é porque ele liberou uma autorização, uma carta do céu e falou, faz conforme ele falar, porque eu assinei embaixo. Mas pode ser que para você pareça insignificante, pode ser que para mim pareça insignificante. E naquele momento ali, quando Naamã ele foi fazer aquilo que o profeta havia dito, mergulhar num rio de água barrenta, de água suja, tantos rios melhores, tanto lugar melhor, quanta igreja melhor para eu ir, por que eu vim parar neste lugar? Por que eu vim parar aqui? Quais são os mergulhos que eu tenho que dar? Ei, muitas vezes você deve estar pensando, existe algo ali que eu vou receber, mas será que não existe algo aqui que você precise derramar sobre a vida de alguém? Nós sempre estamos prontos a estender as nossas mãos e achar que precisamos receber. Nós sempre estamos prontos, nos antecipamos e achamos que a palavra vai ser liberada e eu sairei daqui curada, e eu sairei daqui transformada e renovada. Mas o que eu derramei na vida do outro? O que eu fiz na vida do outro? O que eu falei para o outro? Pode ser que seja um dia de tanta amargura, de tantos questionamentos, e eu simplesmente entro e saio achando que eu sou a última bolacha do pacote, e é sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, e sobre como eu estarei e deverei me sentir em determinados ambientes. Naamã, ele fez aquilo, que embora o profeta tivesse dito e ele não quisesse obedecer, ele escutou aqueles que caminhavam com ele. Dias a dias tem sido escutado aqui nesta igreja, tem sido liberado aqui desse altar. Com quem você tem andado? Você tem sido influência ou você tem sido influenciado? No teu local de trabalho, você é aquele que carrega a presença do Senhor? Ou você é aquele que se mistura no meio de todos e o que eles falarem está tudo bem, porque o pastor não está lá? O meu líder não está lá? Aquele que muitas vezes convive comigo não está lá? Quando eu estou dentro do meu carro, eles também não estão. Mas existe um, como a palavra do Senhor fala, por ocasião, por acaso, não foi contigo o meu coração? O Senhor, Ele nos conhece, o Senhor, Ele nos sonda, e Ele sabe das nossas vidas. E quando nós falamos sobre nunca nos prepararmos para a caixa preta, aqui eu começo a entregar para você aquilo que o Senhor me direcionou a falar. Aqui eu começo a declarar para você aquilo que muitas vezes nós não entendemos e queremos entender, mas nós não estamos aqui para falar sobre um voo, nós estamos aqui para falar sobre uma queda, porque a caixa preta ela só é procurada quando o avião cai.
A caixa preta, ela só é procurada quando acontece alguma situação e eles querem saber o que aconteceu. E existem muitos momentos no qual essa caixa preta cai, que ela não é encontrada. Nós estamos aqui na noite de hoje para falar sobre o impacto que já aconteceu, para falar sobre o momento que já se passou, que nós já enfrentamos, que foi a queda, que foi algo que saiu do controle, que foi uma perda inesperada, que foi um erro que possa ter sido cometido, uma dor que não foi planejada. Mas a aviação, quando ela começa a procurar a caixa preta, é porque o avião já caiu e só existem os destroços. E quando essa caixa preta ela é encontrada, eles querem saber o que aconteceu, qual foi a pane que deu na aeronave, por que aquilo aconteceu e o que as pessoas falavam. É interessante que eu acredito que em meio a um desespero, muitas vozes, muitos gritos podem ali estar acontecendo, mas cada voz é nitidamente reconhecida, cada palavra é nitidamente estudada. Não importa qual foi a queda, importa que essa caixa seja encontrada em dado momento. Eu não sei qual foi o erro, eu não sei qual foi a colisão, eu não sei pelo que você passou, mas acredite, a caixa, ela tem uma utilidade. A caixa, ela tem algo que precisa ser detectado para que outras aeronaves não caiam mais. Ei, aquela aeronave que caiu, que se destroçou, não tem mais como ela voltar, mas a caixa permaneceu intacta. E porque ela está intacta, os engenheiros eles vão estudar e eles vão procurar entender o que aconteceu. Assim é a nossa vida. Será que é necessário uma pane, uma queda, um erro, uma falha, para que a gente se dê conta de que precisamos encontrar o erro, precisamos corrigir uma situação? Eu tenho o hábito na minha casa de limpar as coisas e eu arrasto muito os meus móveis. E o meu genro, ele fala, um dos meus genros, né? Eles falam muito assim, acho que os dois. Eles falam muito assim: eu vou colocar rodinha nos seus móveis para a senhora arrastar para onde quiser. Porque os meus móveis são muito pesados. São muito pesados. Aquela coisa assim, eu vou comprar móveis e vou comprar bons, para que eu não precise ficar comprando. Então acabo comprando aquelas coisas que têm uma boa qualidade, tenham uma boa utilidade para mim. Porém, se eu for arrastar, é muito pesado, mas eu arrasto. Só que às vezes eu mudo o móvel de lugar e daqui a pouco eu falo: eu não gostei dele ali não. Aí eu fico com ele daquele jeito, naquele dia. No dia seguinte eu mudo tudo de novo. Aí os meninos chegam lá em casa e falam assim: a senhora mudou ontem, já mudou hoje de novo. Ei, não é porque eu mudei hoje e eu não gostei que eu vou permanecer aqui, eu posso tornar atrás. A questão é que muitas vezes nós queremos executar ações e achamos que a gente não pode mudar, porque o outro vai falar, porque o outro vai ver, porque aquilo vai incomodar. Mas existem coisas que mesmo mudando o ambiente, mesmo mudando o lugar, não agrada. E pode ser que eu tire daqui e coloque do lado de cá. Mas eu acho que aqui está mais prático, então eu volto para cá. E pode ser que amanhã eu coloque lá atrás. E de alguma maneira eu também me sinto incomodada e torne a voltar. A gente sempre pensa que não pode e que não precisa se arrepender. A gente pensa que é sobre falhas, sobre erros, sobre julgamentos, sobre direcionamentos de pessoas. Mas é sobre o que é necessário. A caixa preta, ela só é encontrada depois de um destroço, porém uma mudança de um móvel de um lugar para o outro, ela é muito prática, ela é muito rápida, ela é muito fácil de se fazer. Mas a caixa preta, ela guarda o que aconteceu em um momento crítico. Pode ser que quando você entre num voo feliz da vida, estou indo para um descanso, para um passeio,
e você nunca pensa: será que vamos cair? Será que esse voo vai chegar ao seu destino? Será que é dessa forma que iremos viver? Muitos casamentos às vezes são assim. Começamos e achamos que vai ser para sempre, vai ser eterno, quando eterno é só Deus. Porém, muitas vezes o que nós não entendemos sobre as circunstâncias de um relacionamento é que somos imperfeitos, somos falhos. Precisamos sim, dia a dia, arrastar o móvel, tirar a poeira, ajustar. Pode ser que exista algum móvel que tem muito peso e que ele é desnecessário. E acredite, eu não estou falando sobre matéria-prima. Eu estou falando sobre o nosso eu. Eu estou falando sobre um coração que é uma caixa que tem armazenado momentos críticos, momentos de dor, momentos de perda. Mas o Senhor, Ele fala: não deixe. O meu coração, Ele foi contigo. O coração do Senhor, Ele é aquele que alcança cada um de nós, porque Ele está preocupado com o nosso. É aquele que leva cura aonde existe um enfermo. É aquele que leva a esperança aonde não tem esperança. É aquele que, ainda que nós sejamos íntimos de Deus, amigos de Deus, a adversidade vem, a perda vem. Não é só sobre ganhar. Muitas vezes nós perdemos. Mas essas fases, o Senhor, Ele permite que essas caixas sejam abertas em nossas vidas. Não para nos expor, não para nos humilhar, mas para nos curar. Para curar aquilo que foi ferido, para alinhar o que saiu da rota e para restaurar o que parecia perdido. O Senhor, Ele faz desse jeito. O Senhor, muitas vezes, Ele começa a querer nos mostrar e nos incentivar por meio de pessoas. Escuta o fulano que ele está te falando. Não gosto nem de conversar com aquela pessoa. Mas pode ser que ele tenha uma chave para a tua vida. Pode ser que ele tenha uma chave para algo que você está projetando, planejando. E você fala: será que eu devo fazer? Jesus é a resposta. E às vezes você está esperando uma resposta que Ele já te deu. Só que você está esperando uma colisão, ou a colisão já aconteceu e você fala: já está tudo perdido, tudo acabado, não tem mais nada a se fazer. Talvez hoje você esteja vivendo o silêncio, depois do barulho. Talvez você esteja vivendo o vazio, depois da perda, depois da queda, ou o cansaço, depois de muita luta. Porque nós nos enfadamos e achamos que é somente mais um domingo, é somente mais uma quarta-feira, é somente mais um culto onde se irá ministrar a palavra do Senhor e está tudo bem. E eu volto para minha casa, tendo cumprido um protocolo. E não é sobre isso. Porque esse cansaço, o Senhor, Ele vai trazer leveza. E mesmo se o voo tiver caído, acredite, o Senhor, Ele estava lá. E mesmo que tenha caído, você não vai permanecer com essa perda. Você não vai permanecer no chão. Porque o Senhor, Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Daqueles que têm colocado diante dEle não só uma necessidade, mas tem dito: Senhor, eu não dou mais conta. Senhor, para mim não tem mais tanta diferença. Ei, o cansaço que chega aí, chega aqui. A necessidade que chega aí, ela chega aqui. Pode ser de forma diferente, porque nem sempre nós estamos fazendo o mesmo trajeto, mas precisamos entender que estamos indo para o mesmo destino. E quando nós entendemos que vamos para um mesmo destino, o Senhor, Ele vai ajustar e Ele vai alinhar a rota. É necessário que, como noiva do Senhor, nós venhamos a nos preparar e entender que Ele quer uma noiva adornada, que Ele quer uma noiva que se prepara. Quando vamos nos preparar para um casamento,
nós queremos escolher a melhor roupa, uma roupa bonita, uma roupa que mostre para as pessoas o sentimento de felicidade que estamos sentindo. Como ontem ouvimos, é tão bom escolher, sonhar e saber que vamos viver um sonho que um dia de fato eu sonhei. Pode ser que a roupa para você seja insignificante, pode ser que isso não faça diferença, mas acredite, você tem algo que você sempre prepara para o Senhor. E quando o Senhor ele começa a falar desta palavra, que foi porventura não foi contigo o meu coração. Às vezes nós estamos carregando lepra, porque nós estamos entrando em ambientes e fazendo o que Deus não mandou a gente fazer. Às vezes nós estamos tendo uma atitude que Deus não mandou a gente fazer, que o profeta falou, vai para a esquerda e você vai para a direita, e você começa a colher situações e fala, por que eu estou passando por essa situação? Ei, Deus não mandou você ir para lá, mandou você ir para o outro lado, mas você insiste em querer fazer a tua vontade. E por mais que venham sobre esse altar ministros e ministros da palavra e direcione para você, se você não executar isso dentro de um prazo muito curto de horas, você vai continuar vivendo na procrastinação, no marasmo e sobre um voo que foi despedaçado. É importante que você entenda que a caixa preta, ela vai revelar para você, quando você se prostrar a procurar, que você fez escolhas com ansiedade, com rapidez. E essa caixa preta, ela vai te revelar, ei, vai com calma. No próximo, faz com calma. Essa decisão, tenha com calma, não precisa de pressa. A caixa preta, ela vai te direcionar a sinais que você tem ignorado. Pode ser sobre a tua saúde, pode ser sobre a tua casa, pode ser sobre o teu trabalho. Eu não sei o que você está ignorando. Pode ser sobre feridas não tratadas. Sabe aquele luto que muitas vezes você precisava chorar e você não chorou? Sabe aquela perda que você precisava, de fato, liberar e você não liberou? E você chorou por algo que Deus não queria que você chorasse. E você deu pouca importância para aquilo que o Senhor falou, zele, cuide e faça. A caixa preta, ela vai te revelar que existem cargas que nós carregamos sozinhos e que não é para a gente carregar. A caixa preta, ela vai nos dizer, eu vou te descartar por causa de uma queda. O avião, ele pode cair, destroçar e não presta. Mas a caixa, ela vai te ensinar que no próximo voo existem sinais que você não pode ignorar. Existem circunstâncias que você vai precisar entender que o Senhor, ou Ele toma a frente, ou você vai entrar em colisão contínua. O acidente, ele não cancela o propósito. Muitas vezes nós vemos aeronaves cair e eles procurarem, porque houve tantas perdas de vidas, mas as vidas elas não vão voltar. Porém, eles podem tentar detectar para não se perder mais vidas. Ei, o que você está perdendo porque você não quer ter acesso ou permitir acesso dessa caixa. A caixa preta da aviação, ela não é preta, não se engane. É só o nome dela. Na realidade, ela tem uma cor alaranjada. Mas ela guarda informações que são muito preciosas. A tua caixa pode ser o teu coração, que tem contaminado as tuas emoções. Pode ser um coração que esteja sangrando porque está buscando fazer o que Deus não está mandando fazer. Pode ser uma caixa que você tem dito, Senhor, de fato eu não sei o que fazer. Então eu não vou mais voar, eu não vou mais liderar, eu não vou mais ouvir. Eu não quero mais ouvir a tua palavra. Eu não quero mais viver a tua palavra. Eu não quero, porque eu estou olhando para o homem, eu estou olhando para uma circunstância, eu estou olhando para uma queda. E o Senhor fala, ei, você está para detectar o que pode ser corrigido. Nós estamos para detectar, para não permitir que mais vidas sofram.
para não permitir que mais vidas, em meio a uma colisão, entrem em uma aeronave que vai se destruir. O acidente, ele não vai cancelar o propósito. A dor que nós sentimos em meio a situações, elas não vão anular a promessa que o Senhor tem. A queda, ela não vai nos definir. A queda, ela não vai dizer que nós somos quem o Senhor não diz que nós somos, quem você é. E Deus, Ele é especialista em reconstruir a partir do que sobrou. O que te sobrou? Te sobrou dignidade? Te sobrou honra? O que te sobrou? Pode ser que hoje você só queira entrar no teu quarto, fechar a porta e chorar. E dizer, Senhor, eu posso ouvir o que eu quiser ouvir e não vai fazer diferença. Mas hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite que o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele fala, eu quero te curar. Eu não quero curar só o teu físico, eu quero curar o teu interior. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer ajustar a tua rota. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele tem um recomeço para a tua vida. Foi o Senhor quem escreveu a tua história. Pode ser que você fale, eu não quero mais recomeçar. Eu quero desistir. Mas o Senhor, Ele fala, eu te trouxe hoje, porque eu estou te curando. Eu te trouxe hoje, porque ainda há um voo para você. Eu te trouxe hoje, porque eu quero que você seja dependente de mim. Eu quero que você tenha maturidade, que você tenha sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E que o Senhor, Ele venha trazer sobre nós essa restauração. Que o Senhor, Ele traga sobre as nossas vidas o que nós colocarmos diante dEle. E pode ser que hoje o teu pedido seja um pedido que o Senhor fala, filho, filha, espera mais um pouquinho, porque não vai ser desse jeito que eu vou fazer. Eu queria somente ministrar para você hoje e te dizer que Jesus era amigo de Lázaro. E que mesmo passado alguns dias, Ele chegou até Lázaro, até Marta e Maria. E foi até aquele sepulcro e chamou pessoas, tirai a pedra. Eu queria dizer para você hoje que Jesus, Ele tem uma pessoa do teu lado que vai dizer para você, tira a pedra para ela sair, tira a pedra para ele sair. E quando Lázaro saiu, ele teve vida. Eu queria dizer para você que era só sobre isso hoje. E não é um só de pouca coisa, é um só de milagre, de grandeza. Mas às vezes, tem pessoas tirando a pedra para nós sairmos do sepulcro. E mesmo nós estando fora, nós permanecemos atados, envoltos em faixas como Lázaro estava. E não queremos nos permitir ter um acesso a situações que vão mudar a nossa rota, que vão mudar o nosso destino. Nós queremos permanecer atados. Ei, a pedra já foi tirada, você já saiu, você já ressuscitou. Você está aqui hoje para adorar e celebrar ao Senhor, porque Ele permitiu que você estivesse. Porém, quando você sai, você permanece como aquela pessoa que estava ali, fazendo o que Jesus fez. Levando sobre as tuas ações, sobre o teu coração, o que o Senhor não está mandando, o que o Senhor não quer que você faça. A palavra nos fala no final do versículo que, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como uma neve. Ei, você já saiu do sepulcro e quer carregar lepra. Porque o Senhor não está mandando você levar o que você está levando. Ei, eu acho que você ainda não entendeu o que eu estou tentando te dizer. Deixa ir o que o Senhor falou que é para ir. Deixa ir o que o Senhor falou que é para ir. Mas saia. Saia. Se permita ter vida. Não é simplesmente ser curado, é ter vida. Lázaro saiu. E ele foi desatado. Ei, tem alguém que está tirando a pedra. Tem alguém que está te desatando. Para que você faça um novo caminho. Para que você permita que o Senhor ajuste a tua rota. Existe alguém que está do teu lado. E se você bem soubesse quem é Ele, eu tenho certeza que você o trataria melhor.
Porque às vezes nós ignoramos quem está do nosso lado. Às vezes nós pensamos que a intimidade é tão grande que tanto faz a honra que eu vou liberar, que eu vou viver. Mas não é isso que o Senhor quer. Honre quem está do teu lado. Honre aquela pessoa que você não conhece. Como foi ministrado, o altar ele não retém. Ele poderia muito bem pensar, é só uma quantia de R$2, para que eu vou ofertar para esta pessoa? Ei, para você pode ser insignificante, para o outro não. Pode ser que no seu coração você esteja pensando, tantas igrejas vão fazer um evento, um propósito, por que vai ser cobrado? Ninguém está cobrando nada de você. Ninguém está te cobrando nada. Nós estamos fazendo um investimento para que vidas venham ouvir. Ah, mas então eu estou pagando para poder ouvir? Não, entenda mais uma vez. Nós estamos fazendo um investimento para que possamos alcançar pessoas que vão ouvir. E precisamos sim cuidar das pessoas que chegam. Só que a gente nunca acha que precisa investir algo. Ei, R$2 não veio a 100, veio a 1000 por um. E a palavra do Senhor fala 30, 60 e 100 por um. Só que veio além. O que você quer reter? Eu nem vou nessa conferência. Oferte na vida de alguém. Oferte. Eu te desafio você a ofertar e a entender. E saber o que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Eu te desafio a saber que o Senhor, Ele vai derramar sobre a tua vida a 100 por um. Porque o altar, Ele nunca retém. Você pode não conhecer a queda do teu irmão. Você pode não conhecer o impacto que ele viveu. Você pode tentar esconder até a tua dor. Mas hoje, nós queremos entregar nas mãos do Senhor a caixa preta. E eu quero te convidar, na noite de hoje, que você possa se colocar sobre os seus pés. Que você possa pedir ao Senhor para detectar essa caixa preta. Eu quero que você venha colocar diante do Senhor e apresentar a Ele as suas memórias que doem. Eu quero que você comece a apresentar ao Senhor, curve a sua cabeça. Senhor, eu quero colocar diante de Ti na noite de hoje vidas que estão aqui, Senhor, que vieram Te adorar. Eu quero convidar pessoas a vir, Senhor, até a frente desse altar. Pessoas que têm memórias, Senhor, feridas. Pessoas que não conseguiram esquecer um passado de uma traição, de uma palavra que feriu, de uma sequidão que passou. Pessoas que têm sobre os seus corações um pesar. Pessoas que têm feridas ainda sangrando por dentro. E eu quero declarar no dia de hoje que nós não vamos fugir do processo. Que ainda que tenha havido uma queda, nós vamos nos levantar. Que nós vamos sim nos levantar para aprender contigo. Porque eu sei, Senhor, que Tu és um Deus que restaura aquele que foi quebrado. Senhor, eu sei que Tu és um Pai que cura corações feridos. E eu quero que essas pessoas que estão com o coração ferido, com a alma angustiada, sejam tocadas na noite de hoje, sejam curadas. Pai, renova a fé do cansado. Levanta, Senhor, aquele que caiu. Senhor, fortalece aquele que desistiu, aquele que está com vontade, Senhor, de não mais continuar. Senhor, se existe alguma culpa, se existe algo, Senhor, que precisa ser entregue e ainda não foi, Pai, encontra o coração dessas vidas. Senhor, que toda culpa seja substituída pela graça. Que toda culpa do abandono, Senhor, seja substituída pela graça. Que toda culpa, Senhor, pela perda seja substituída pela graça. Senhor, que todo sentimento de culpa de que eu poderia ter ido além, eu poderia ter feito algo mais, eu poderia ter feito diferente, Pai, na noite de hoje, substitui pela graça. Que toda vergonha seja coberta pelo Teu amor. Que toda confusão, Pai, seja alinhada pela Tua direção. Ajusta a nossa rota no dia de hoje. Nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos dá sensibilidade de espírito. Nos dá clareza. Nos prepara, Senhor, para um novo começo. Não pela força, mas pela dependência, Pai. Por saber que Tu estás segurando nas nossas mãos. Pai, que no dia de hoje nós possamos receber cura. Que no dia de hoje nós possamos declarar que
que a queda, que a perda, que a escassez, ela não é o fim. A dor, ela não foi em vão, mas que em Ti nós vamos sim viver a restauração completa, porque nós cremos, porque nós recebemos, porque nós descansamos em Ti. Espírito Santo de Deus, que na noite de hoje, Senhor, vidas sejam encontradas, que corações, Senhor, sejam quebrantados, e se houve, Senhor, uma queda, cura, Pai, em nome de Jesus. Tira a ansiedade, Pai, tira o medo, tira a aflição da alma, e que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós possamos verdadeiramente, Pai, permitir que esta rota seja alinhada, permitir, Senhor, que encontrar a caixa preta, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, o novo do Teu povo. Pai, Tu trouxe cura, Senhor. Tu és um Deus, Pai, de agora. Tu és o Deus de hoje. Tu és o Deus de ontem, de eternamente. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor, que está sendo alinhado. Nós cremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não ficaremos prostrados. Nós cremos, Senhor, que andaremos por fé e não por vista. Nós cremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que foi Tu quem nos chamou, foi Tu quem nos comissionou para o ID, foi Tu quem nos chamou para pregar o Evangelho. E ainda, Senhor, que muitas coisas eu não entenda, o Teu Espírito Santo, Pai, assim como Ele pairava sobre as águas, Ele está aqui na noite de hoje. Enche, Pai, e toca em cada coração.